Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 19 de novembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, ou na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio a partir das 9 da manhã de domingo, no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre nos domingos a partir das 8h30 da noite, e também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre às terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos e o próprio programa Razões da Fé que a gente publica a cada semana. Nós estamos num processo em que a Igreja iniciou lá em 2021, convocado pelo Papa Francisco, sobre a sinodalidade. Talvez um termo um pouco difícil, um pouco não usual, mas agora um pouco mais trazido também nos nossos conselhos, nas nossas vivências de comunidade. E nós vamos hoje trabalhar com essa temática: Igreja Católica ou Igreja Sinodal? Nossos convidados deste Razões da Fé, o padre Leonardo Lucian Dal Osto, sacerdote aqui da nossa Diocese de Caxias do Sul, graduado em Filosofia e Teologia, mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorando em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Atualmente ele é vigário da paróquia Santa Fé, em Caxias do Sul. Padre Leonardo, obrigado pela tua presença. Obrigado, Felipe. Obrigado a quem nos acompanha através do programa Razões da Fé. E também nós temos como convidado o Leandro Ávila, que é radialista e jornalista, assessor de comunicação aqui do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, coordenador de liturgia do Santuário. Ele participou da cobertura jornalística da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos em Roma, no mês de outubro, período em que ele fez estágio na Rádio Vaticano e no Vatican News. E vai partilhar um pouquinho da sua experiência aqui conosco. Ávila, obrigado pela tua presença. Alegria, Padre Leonardo, alegria, Felipe, de podermos estarmos juntos e partilhar um pouquinho daquilo que a gente vivenciou como igreja lá em Roma. Perfeito, então. E eu já vou começando com o Padre Leonardo, a gente já vinha falando, que sinodalidade, às vezes um termo que a gente não ouvia com tanta frequência, e nos últimos anos, também nos nossos conselhos, nas nossas reuniões paroquiais e de comunidade, ele veio muito, muito em voga, assim, em pauta. O que é sínodo, Padre Leonardo? Por que o Papa quis convocar um sínodo sobre a sinodalidade? Ok. Bom, a palavra sínodo vem de caminhar, caminhar juntos. Mas por que para nós é um pouco desconhecido esse termo? Porque nós, na Igreja Latina, ou seja, a Igreja do Ocidente, perdemos muito a ideia de caminhar juntos e de corresponsabilidade pela evangelização, também pelo fato de que nós centralizamos muito as decisões na pessoa do Papa e, em algumas vezes, apenas nas pessoas dos bispos. Mas vamos pensar assim, para entendermos melhor o que é o sínodo. Quando a Igreja tem situações complexas, sejam a nível de doutrina ou também disciplina, normalmente ela convoca aquilo que nós chamamos de concílio. E o concílio é uma reunião com os bispos do mundo inteiro. O último, nós sabemos, o Concílio Vaticano II, foi de 1962 a 65 e deu o rosto atual da Igreja e poderíamos dizer também, deu o horizonte atual teológico e disciplinar da Igreja Católica como tal. Naquele período, no final do concílio, o Papa Paulo VI instituiu aquilo que nós chamamos de sínodo dos bispos, ou seja, de forma ordinária, a cada tanto tempo, o Papa reúne uma pequena parte dos bispos, não todos eles, mas uma pequena parte dos bispos, para que os bispos o ajudem a discutir questões que são importantes para o governo da Igreja. Então, todos os papas fizeram isso. João Paulo II, Bento, Francisco. E agora o que o Francisco traz para nós é um sínodo, ou seja, este instrumento do Papa, sobre a sinodalidade. Então, a sinodalidade
é, por assim dizer, um fruto maduro do Concílio Vaticano II. Para entendermos isso mais claramente. Durante muito tempo, repito, nós centralizamos tudo na figura do Papa, no primado do Bispo de Roma, sucessor de Pedro. Depois o concílio, ele restitui muito a corresponsabilidade dos bispos no governo da igreja. Agora, quando nós falamos de sinodalidade, do que nós falamos? Da corresponsabilidade de todos os fiéis batizados na missão da igreja. E essa corresponsabilidade, ela se dá em 2 níveis. O primeiro nível é o nível da fé, porque todos os fiéis, eles são ungidos pelo Espírito Santo, né? Aquilo que a teologia chama de sensus fidei fidelium, ou seja, todos os batizados, eles são conduzidos pelo Espírito para não se afastarem da verdade. De modo que não é apenas o Papa ou os bispos que conhecem a fé, têm essa intuição sobrenatural da fé, mas todos os fiéis. Então a sinodalidade, em primeiro lugar, ela recupera na igreja esta ideia do sensus fidei fidelium. Todos nós somos ungidos pelo Espírito para podermos também professar a fé e entender aquilo que é de acordo com o Evangelho e aquilo que é contra o Evangelho. A segunda dimensão, poderíamos dizer, é todos nós somos corresponsáveis pela missão da igreja. E a igreja tem uma única missão, dizia Paulo VI, que é comunicar, anunciar o Evangelho. A igreja existe para evangelizar. Então, essas 2 dimensões, poderíamos dizer assim, sintetizam a sinodalidade na igreja. E esse sínodo é exatamente para nos ajudar a entender como é que nós vamos viver, então, essa grande sinodalidade. Este caminhar juntos, onde o povo de Deus, como tal, caminha distinto nos seus ministérios. Os batizados, os bispos e também o bispo de Roma. Perfeito. Ávila, você que viveu o processo do sínodo aqui também na diocese e viveu essa etapa em Roma. Como que o processo sinodal vivido aqui em todo o mundo reverberou na Assembleia Sinodal em Roma? Bom, a gente viu durante os dias do sínodo uma grande busca dos próprios fiéis a Roma. Então que nem todos, poucos tinham acesso aos lugares onde realmente o sínodo acontecia, seja nas discussões junto aos círculos menores, ou mesmo nos momentos que eram poucos junto à comunidade, mas nós tivemos vários momentos onde a igreja pôde estar junto com os padres sinodais, mas a gente viu uma igreja que foi tocada pelo formato que o sínodo foi feito. Eu acho que o formato pedagógico, desde a questão de ouvir as comunidades, a forma com que foi feito os próprios círculos menores, é uma pedagogia muito cristã, muito evangélica, porque ela chamava a participação, chamava o diálogo e chamava ao senso comum. Então o que a gente viu foi uma Roma lotada, de fiéis que queriam estar lá nesse tempo, sejam padres, sejam leigos, que estavam em Roma, e a gente via, por exemplo, nos momentos em que, na abertura, na vigília, ou mesmo no terço, a comunidade cristã estava presente de forma sinodal, caminhando junto. Uma coisa que me chamava a atenção muito no instrumento Labores, enquanto eu lia, era essa imagem que me vinha na cabeça de Cristo que caminha com sua comunidade. Então a gente tem Cristo que caminha com os discípulos, com os 12 apóstolos, mas com os 72, com a comunidade, com as mulheres que serviam junto à missão daqueles apóstolos. Então a gente vê que Cristo caminha junto. E aí na abertura do sínodo, a primeira coisa que o Papa fala, ele pede o Espírito Santo. Esse é o primeiro discurso do Papa ainda no sábado, na vigília, né, pedindo pelo início do sínodo, que ia começar alguns dias depois. Ele pede o Espírito Santo e ali ele já explica que o sínodo ele não é um encontro parlamentar, não é uma decisão política. E eu acho que foi fantástico o pré-sínodo, porque o Papa quebrou muitas coisas. Já na resposta à dúbia daqueles 5 bispos, acho que muita coisa ali foi porque a gente vê principalmente, Felipe, Padre Leonardo, de Roma a gente tem uma ideia diferente, o Padre Leonardo estava lá, das notícias que chegam aqui.
No Brasil a coisa já chega um pouco diferente do que realmente ela é vivida lá. Por questões pessoais de cada um, que às vezes distorcem um pouquinho aquilo que é a verdade. E o que nós vimos lá foi um Papa que chamou a igreja a caminhar junto, e aí nos primeiros momentos ele já diz: nós não vamos apenas olhar a Cristo, nós temos que olhar pelo olhar de Cristo. É isso que ele convocava os padres e as madres sinodais. É que isso foi uma grande novidade, termos madres sinodais num sínodo, ter o dia que se discutiu sobre a presença feminina da igreja, o Papa numa mesa rodeado de mulheres. Então teve muitas coisas muito belas, significativas, que às vezes a gente vê que chega no Brasil já de uma forma distorcida. E quando, na verdade, eu vejo que Francisco, nesse tempo em que ele escolheu esse nome, né, para ser Papa, é um refletir do Francisco de Assis, que não chama a reforma da igreja para uma nova igreja, mas para a igreja de Cristo. E foi isso que eu vi no sínodo, né, uma reforma da igreja, não para ela se tornar outra igreja, mas para voltarmos à igreja do olhar de Cristo. Muito bom. E a questão de 2 meses, lá em 17 de setembro, no programa Razões da Fé também, nós, com a presença do Padre Leonardo, a gente falava sobre os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Na ocasião eu perguntei para o Padre Leonardo onde o Papa Francisco quer chegar, né? E agora, com essa primeira parte do sínodo concluída, Francisco deixou mais claro sobre onde ele quer chegar com o seu pontificado? Olha, eu começaria respondendo pegando essa última fala do Leandro, que eu acho interessante. Quando o concílio fala lá sobre a reforma da igreja, ele fala exatamente que a reforma é uma adesão sempre mais fiel ao evangelho. Quer dizer, o que é reformar a igreja? É retornar ao evangelho. O que é a sinodalidade? É retornar aos princípios da igreja. A questão é que nós nos acostumamos com um modo de ser igreja, que é um modo do medievo e depois da modernidade, extremamente centralizado, centralizador. Papa Francisco fala já no Evangelii Gaudium, que é o seu primeiro documento como pontífice, que é necessária uma saudável, uma salutar descentralização. Ou seja, nós temos que entender que todos na igreja possuem uma missão, porque são batizados. Todos temos a mesma dignidade, como batizados, filhos de Deus, e temos uma missão, apesar de termos ministérios distintos. Agora, se vocês recordam, quando o Papa foi eleito, lá em março de 2013, ele disse assim uma frase lá na sacada da Basílica, né? Hoje começamos esse caminho, bispo e povo. Né? Naquele discurso, se não me engano, ele cita 3 vezes a palavra caminho. Quer dizer, a ideia de sinodalidade de caminho o acompanha desde então. Né? São, então, 10 anos, nós celebramos esse ano os 10 anos do seu pontificado, 10 anos em que ele tem muito fixa essa ideia do caminho. E isso é, por assim dizer, a maturidade do Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II, os bispos caminharam juntos, e agora o Papa entende que o fruto mais maduro é entender que a igreja caminha unida. Né? O que o Papa quer com o sínodo? Eu entendo que o Papa entende o sínodo como este processo de maturidade do concílio, onde toda a igreja, todos os batizados, todos os fiéis, nos sintamos corresponsáveis pela missão que Jesus nos deu. Né? Repito aquilo que disse antes. Primeiro, nós temos que entender que todos nós somos ungidos pelo Espírito. Não é apenas o Papa, ou os bispos, ou o clero como tal, né? Mas todos os fiéis são ungidos pelo Espírito. Todos nós podemos chegar a este senso sobrenatural da fé para entender o que, de fato, Deus quer de nós. Mas todos nós temos a missão do Evangelho, de anunciá-lo. Então, o que o Papa quer, a meu ver, é que a reforma da Igreja se faça a partir deste processo de caminhada unida. Ou seja, nós vamos nos reformando, porque nós vamos tentando procurar sermos mais fiéis ao Evangelho, porém sempre enquanto caminhamos juntos. Não podemos mais delegar a instâncias as decisões e também, de certa maneira, preocupações, angústias, alegrias, esperanças, como já diz o Concílio Vaticano II. Todos os fiéis caminham unidos sob a condução do Espírito Santo. Eu acho muito interessante, Felipe, quando o Papa responde a dúbia antes do sínodo,
ele é indagado sobre, e as verdades reveladas mudam? E ele é muito ungido pelo Espírito Santo na resposta, porque ele diz, não, aquilo que é revelado e é verdade revelada, ela é imutável, mas a cada tempo nós temos que tocar o mistério e ler e aprofundar ele para o tempo em que vivemos. Então eu vejo que é esse caminhar que agora nós vamos diante do Concílio Vaticano II e ele fez muita coisa até aqui, trouxe uma nova mentalidade, uma metanoia à nossa igreja, mas agora o Papa diz, aí para o nosso tempo agora. Jesus segue vivo e segue caminhando conosco. E qual é a nossa atitude diante das realidades que temos? Não é um novo mistério, é aprofundar-nos dentro do mistério revelado que já temos. Exato. Talvez a questão seja sempre entender aquilo que o concílio já tinha resolvido para nós, né? E que ele é tão difícil de compreender. Para nós a verdade não é algo, é alguém. É alguém. E este alguém vai ser sempre e constantemente conhecido e depois amado. Então, quando nós falamos que há um progresso na tradição da igreja, há um progresso na compreensão de quem é este alguém, deste quem é mistério Deus, que é Cristo. deste mistério que é Cristo, e de qual é a sua vontade para nós. Perfeito. É assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 19 de novembro. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 19 de novembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, Igreja Católica ou Igreja Sinodal? E estão conosco o Padre Leonardo Luciano Dalosto e o Leandro Ávila. Leandro, como foi o clima sinodal lá em Roma? Tinha quem se opusesse, como foi no Sínodo da Amazônia, com passeatas e outras motivações, outros motes? Como foi entendida a proposta de deixar o Espírito ser o protagonista deste processo do sínodo? Bom, Felipe, eu acho interessantíssima a pergunta, até porque acho que as grandes manifestações, olhando de dentro do processo de comunicação do sínodo, a gente via que as grandes oposições, elas vinham via internet praticamente do Brasil. Em grande parte. Eu andei, porque o meu caminho, eu saía ali do metrô do Ottaviano, vinha até a frente do Vaticano, pegava a Via Colazione, que é lá no fundo o Dicastério das Comunicações, que seria o ponto principal para qualquer reivindicação, manifestação, que seria ali na cidade do Vaticano, em frente ao Vaticano. Nunca vi exatamente nada que se opusesse. O que nós víamos era inclusive com os próprios colegas de redação, ali com o Jackson, a gente comentava da surpresa de não ser um período de férias e ter tanta gente em Roma. E era o sínodo que estava atraindo, porque muitas das pessoas que tinham condições e que participaram dos processos nas suas comunidades estavam ali para viver e por achar esse momento histórico, como realmente o é. Então a gente não viu nenhuma manifestação contrária. Talvez a única manifestação contrária que tive foi as dúbias, que chegaram de 5 cardeais. Teve alguma manifestação que outra do Brasil, de algum jornalista que não conseguiu, mas por incompetência própria, não fazer o seu cadastro certinho, porque em todas as coisas oficiais do Vaticano é muito fácil participar, porque cada vez mais tem menos privilégios. Então, é um cadastro que tu entra no site, que tu faz. Então, se alguém não conseguiu estar principalmente nos briefings, foi porque não estava cadastrado e porque não se cadastrou. Ninguém foi impedido de fazer o cadastro, nenhum jornalista do mundo foi impedido de estar lá. Só tem um processo de organização para que isso aconteça. Então, na questão de revoltas ou reclamações, eu não vi de forma alguma. Como diz um amigo meu lá de Roma, o WhatsApp era o formador de muita gente contra o sínodo, mas não que isso fosse real. Na vida real isso não aconteceu, não tínhamos nenhuma. E o clima do sínodo foi um clima de oração, porque o Papa impôs isso desde o início. Os primeiros pedidos dele foi o Espírito Santo, a primeira ação antes
foi uma vigília de TZ, né, muito bonita. Eu que particularmente gosto de ter, tive a oportunidade de estar lá e rezar com a comunidade de TZ, foi fantástico. A participação, as palavras do Papa, né, de coração aberto, conduzindo a igreja junto com ele, né. Então foi uma experiência fantástica. E todo o clima do sínodo foi um clima de escuta do Espírito Santo, né, com a finalização de uma das frases, para mim, mais importantes do Papa Francisco durante o sínodo, que foi: a partir de agora a igreja tem que ser porto de misericórdia, que envia aqueles que estão fortalecidos, que vão para a evangelização, e que acolhe aqueles que estão feridos. Então, para mim, todo o clima que envolveu foi um clima de oração, e de manifestações negativas, isso não ocorreu. Padre Leonardo, o que a igreja ensina e aprende com todo esse processo sinodal, especialmente neste sínodo das mesas redondas? Ok. Penso que a palavra-chave aqui é exatamente a palavra que o Papa tem usado tanto, e mesmo na organização do sínodo se usou tanto, que é a escuta, né? Quando a gente fala de sinodalidade, a primeira chave interpretativa é: todos nós, toda a igreja escuta o Espírito Santo. Aquilo que nós comentávamos antes sobre a questão de que todos os fiéis recebem essa unção do Espírito. Então, estamos todos à escuta do Espírito. Mas há um segundo passo, porque o Espírito fala na história, na realidade de cada pessoa, na vida concreta. Então, nós nos escutamos entre nós. Então, tanto que o Papa dizia: os bispos escutam o povo e depois o Papa escuta os bispos, né? Quer dizer, tem todo um processo de escuta. Por quê? Porque a escuta nos possibilita o discernimento, que é uma palavra-chave para um Papa que tem o nome de Francisco, mas que é jesuíta, né? Os jesuítas têm na sua tradição espiritual as decisões sempre baseadas na ideia do discernimento, né? Para Santo Inácio de Loyola, nós tínhamos que discernir entre aquilo que nós era uma moção, ou seja, uma movimentação do Espírito de Deus, e uma movimentação em nós do Espírito do mal. Então, o discernimento é essa capacidade de entender o que é Deus falando, o que é o mal falando. Então, a primeira chave, eu diria, para a compreensão da sinodalidade, esse sino de mesas redondas, é que nós estamos todos escutando o Espírito juntos, mas para escutar o Espírito, nós temos que nos escutar. Aqui eu me recordo, quando nós tivemos uma audiência de estudantes de teologia com o Papa em Roma, ele dizia uma coisa que nunca me saiu da cabeça, que é: não façam teologia na escrivaninha, façam teologia junto do povo de Deus. Isso ele disse para nós, e ele repetiu várias vezes. Agora, no começo de novembro, ele escreveu uma pequena carta, quase assim que passou batida, mas onde ele diz isso de novo. Ele diz: olha, a teologia não se pode mais fazer da escrivaninha. Nós temos que fazê-la a partir da realidade do povo de Deus. Por isso ele diz: toda teologia ela é contextual, ou seja, toda teologia está ligada a uma realidade específica, né? Portanto, a teologia feita no Brasil não é a teologia feita na Alemanha, porque são realidades distintas, né? E mais, uma coisa que ele disse que assustou um pouco os europeus, apesar de que para nós latino-americanos é muito tranquilo, ele diz: toda teologia é indutiva. O que ele quer dizer com essa palavra indutiva? É uma teologia que parte da realidade concreta. Nós éramos acostumados a uma teologia dedutiva, ou seja, nós tínhamos os conceitos prévios, conceitos já preparados, e a partir desses conceitos nós íamos pensando a fé, íamos entendendo a teologia. O Papa diz: não serve mais isso. É necessária uma teologia indutiva, que parta da realidade concreta das pessoas para depois formular os conceitos, né? Então, isso tudo é um processo de escuta. O que o sino nos está ensinando é que nós devemos escutar. A igreja era muito acostumada a falar, né? A proclamar, a dizer. E até o Concílio Vaticano II, ela era muito acostumada a condenar, né? Lembrando que o Papa João XXIII, no começo do concílio, diz assim: olha, a igreja durante muito tempo usou o remédio da severidade. Agora queremos usar o remédio da misericórdia. A igreja era muito acostumada também a condenar, né? Os chamados anátemas, ou as excomunhões. Hoje nós somos chamados a escutar as pessoas, para a partir dessa escuta,
entendermos os sinais do Espírito Santo e discernirmos como é que nós vamos caminhar. Em última análise, esse sínodo sobre a sinodalidade é um processo de discernimento dos sinais do Espírito no meio de nós, para que a gente possa entender como é que nós devemos ser igreja nesse terceiro milênio. E Felipe, completando o que o padre Leonardo fala, eu acho que um dos grandes impactos também para a visão europeia do sínodo foi a questão das mesas redondas, dos pequenos círculos. Isso de o Papa estar junto é uma ideia mais nossa, latino-americana, de fazer as coisas, do que realmente tira o Papa do seu trono, os príncipes dos seus lugares. Mas a pedagogia usada nos pequenos círculos, para mim, foi algo fantástico. Porque, claro, a gente não podia contar, mas a gente podia ouvir os padres sinodais. E isso a gente fez bastante. Não podia entrevistá-los, mas podia conversar com eles. Então, passaram por lá Dom Leonardo, passou o próprio Dom Jaime, de conversar com ele. Foram vários os bispos, cardeais, o próprio embaixador. Muita gente passou nesses dias lá no dicastério de brasileiros. Então, o formato que dos círculos menores foi: senta à mesa e traz o assunto. Então, o assunto é, primeiro, todos que estavam ali já tinham estudado cada um dos temas e tinham suas opiniões. Então, na primeira rodada, todo mundo falava o que pensava de forma livre sobre o tema a ser abordado. Depois disso, havia o confronto, de maneira, claro, dialogando e respeitosamente. Eu ia dizer para ele: não, eu concordo com tudo, mas esse ponto que tu falou, eu discordo e acho por A por B. Ele podia responder, e assim havia os confrontos e havia uma discussão organizada e respeitosa para que se debatesse o assunto. E aí o que um dos bispos, os padres sinodais, contou é de que o que ele viu acontecendo nas mesas foi o quê? Tinham posições extremistas sempre, para A e para B. Mas ele disse, com o caminho do diálogo, se achava o senso comum. Então ele disse, de todos os assuntos, se conseguia um senso, porque todos tinham que concordar com a ideia final da mesa. Então, para mim, foi uma forma pedagógica de realmente a igreja ter um pensamento único, que diverge, mas que chega a um ponto de consenso. Isso, para mim, foi fantástico. Eu diria, tem o discurso de abertura do Papa tem um elemento muito interessante que eu acho que também nos ajuda a entender isso. O Papa diz assim lá, em um parágrafo, ele diz assim, olha, o sínodo não busca uma síntese. Sim. Isso é muito interessante. O sínodo não busca uma síntese, mas busca uma unidade na diversidade, como uma sinfonia com instrumentos distintos. O que ele quer dizer com isso? Que nós, de fato, não vamos chegar a uma síntese. Todos vão pensar igual. Não funciona mais. Quer dizer, a igreja, durante muito tempo, esteve acostumada com essa estabilidade de um pensamento único. Às vezes, muitas vezes, imposto de cima para baixo, né? E hoje o Papa chegou a essa conclusão, não, isso não existe mais, né? Nós temos que ter espaço na igreja para a diversidade de pensamento, para compreender que nós temos elementos e pontos em comum, que são fundamentais, mas que questões que são discutíveis permanecerão discutíveis. E que nós podemos discutir. E até, de certa maneira, o Papa deixa claro ali que as igrejas caminham em ritmos diferentes. Sim. Que é outro ponto que nós temos que fazer um esforço para entender. O que significa dizer isso? Quando eu falo as igrejas, não falo as outras igrejas cristãs, mas as comunidades... As igrejas particulares. As igrejas particulares, as dioceses, né? Quer dizer... Muitas vezes as próprias paróquias. As paróquias, quer dizer, são ritmos diferentes. Quer dizer, algumas paróquias, algumas dioceses, algumas igrejas mundo afora, elas têm uma compreensão da doutrina e da disciplina. Às vezes um pouco mais avançadas, às vezes um pouco mais, por exemplo assim, atrasadas, né? Ou um pouco mais para trás. Mas nós podemos caminhar na unidade naquilo que é fundamental, permitindo que as pessoas pensem e caminhem também de formas diferentes, né? O que o Papa não quer é que a igreja simplesmente puxe um freio de mão para tudo e pare tudo, né? Em 2019, quando ele fez o discurso para a Cúria Romana, o Papa citou uma frase muito conhecida e muito que gerou muito escândalo na época,
do cardeal Martini, mas o Papa citou a frase toda. Ele diz, olha, a igreja está 200 anos atrasada, porque não tem coragem. Ele citou o cardeal Martini, né? E para dizer o quê? Que nós não podemos ser um freio de mão diante da realidade. A realidade nos questiona, nos pressiona, e nós temos que discernir os sinais dos tempos para sabermos como caminhar. Mas temos que dar liberdade para que as igrejas possam caminhar também de forma autônoma, mantendo aquilo que é de fato a unidade da igreja. E também, né, Padre Leonardo, ter uma ação pastoral para aquilo que são realidades deste tempo e que a gente não pode virar a cara para o lado. Então, eu acho muito interessante esse caminho sinodal, porque o Papa nos convida a caminhar juntos hoje, diante da realidade do hoje. Né? Às vezes parece que a gente quer viver há 200 anos atrás. E tem particularidades... E mirando o futuro. O hoje, mas também mirando o futuro. Não, mas parece que às vezes tem situações em que a gente realmente, né, não digo nós ou nós todos, mas tem parte da igreja que quer viver 200 anos atrás. Só que a gente vive, isso é viver fora da realidade, porque essa realidade de 200 anos atrás não existe mais. E nós vivemos em um outro tempo, onde temos sim que saber quem somos, com quem andamos, que é o Cristo, e orar pelo olhar dele para a realidade do hoje. Ávila, aproveito e já te faço a pergunta. Como tu se sentiu nesse processo? Tu se sentiu mais forte e sentiu mais forte também a alegria de ser católico? Olha, a gente chega muitas vezes em Roma e a gente vai ouvindo quando vai para lá, quem vai a Roma perde a fé. De muitas pessoas eu ouvi isso. Mas eu vou dizer que Roma não difere de nada da nossa CNBB, da nossa diocese, da nossa comunidade. Somos seres humanos vivendo uma realidade divina dentro daquilo que é nossa realidade humana. Então nada foge, não tem nada de novo e nada de diferente. O que tem é que nós estamos realmente diante do coração da igreja, diante do coração de Cristo, diante do Papa. E isso sim é diferente. Então eu fui acolhido pela redação brasileira de uma forma muito carinhosa e de muita confiança. No primeiro dia que eu tô lá, eu chego em casa, né, ainda meio bobo de tudo que eu estava vivendo, de tudo que eu estava conhecendo e cansado por tudo que eu tinha que caminhar, que era longe. E me liga o Silvonei e diz, tu tá pronto para transmissão da missa de abertura amanhã? Eu digo, tu acha que eu tô? E no outro dia de manhã, claro, fui estudar bastante aquela noite para o Espírito Santo ter do que tirar, mas a partir daquele dia todas as transmissões oficiais eu estava lá, eu fiz todas, eu escrevi 8 matérias em 30 dias, eu participei dos Em Romaria, que é o programa especial do Silvonei, 3, 2 foram uma apresentação minha e 1 foi a apresentação dele sobre mim. Então eu tive a experiência de não só estar, mas poder participar, de estar lá, de poder ir na audiência, ficar lá pertinho do Papa, ver, experimentar, ver ele, ver o cansaço dele, ver a esperança dele, estar com Pedro. Então eu fui extremamente privilegiado nesse tempo e sim, a alegria de ser católico, a alegria de servir a Deus, de estar no coração da igreja, de poder partilhar com aquilo que eu vivi aqui na minha diocese. E uma das coisas que me chamava a atenção é de que, como jornalista católico, é o máximo que a gente pode chegar, é estar na redação do Vaticano. E aí poder estar no topo e olhar, agora eu volto para a minha realidade, agora eu volto para a minha igreja, eu volto para o santuário, para fazer tudo que eu aprendi lá. Como disse o cardeal no último briefing, ele disse, agora o sínodo é como semente que volta para a terra para germinar daqui a um ano. Então eu sinto que esse tempo lá foi um tempo agora de voltar para a minha diocese, para a minha realidade, aqui para a base, para poder germinar o que eu aprendi lá, o que eu vivi lá. E assim a gente conclui o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 19 de novembro. Fique conosco, até daqui a pouco.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 19 de novembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, Igreja Católica ou Igreja Sinodal? E nós temos como convidados o Padre Leonardo Lucian Dalosto e o Leandro Ávila. Padre Leonardo, a Assembleia Sinodal deu diversos passos, alguns já sabidos e vividos também, muitos na Igreja da América Latina, o estilo muito olhando para as conferências episcopais que tivemos na América Latina, Medellín, Puebla, Santo Domingo. Muito do documento de Aparecida também apareceu nas próprias falas de Francisco, no jeito de se guiar também o processo do sínodo, e também foram dados outros passos. O que a Igreja ganhou com essas discussões, consensos, tensões e o exercício do diálogo, mas também agora o relatório de síntese, ele trocou o termo. Antes se falava em diálogo no Espírito, mas agora se chama conversação no Espírito. O que a Igreja ganhou com isso? Ok. Eu acho que a primeira coisa que é interessante lembrar é que nós, na América Latina, estávamos muito acostumados com um ambiente sinodal. Por que digo estávamos? Porque nós estamos, nos últimos anos, meio que retrocedendo do ambiente sinodal que nós conhecemos, né? Que nós conhecemos a partir das grandes conferências do Episcopado Latino-Americano. Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida. Ou seja, nós tínhamos grandes encontros de bispos que deram à América Latina um rosto muito sinodal, de caminhar junto, né? E Francisco bebe disso. A gente tem que lembrar que Francisco ele é gerado teologicamente dentro do Concílio Vaticano II. Então ele é, a meu ver, o primeiro Papa do Concílio. Ele é ordenado ainda antes de Medellín. Então quando ele é ordenado, ele já conhece Medellín, o exercício de Medellín. Quer dizer, então ele é um latino-americano, ele é um católico latino-americano, ou seja, ele viveu o seu modo de ser católico, cristão, dentro do contexto latino-americano. Isso é fundamental para entendermos Francisco. E fundamental para entendermos que o que ele está levando para Roma é também toda uma carga de experiência histórica da América Latina, que para os europeus é um pouco difícil de entender, né? Os europeus tinham muito a ideia, na verdade, nós recebemos também isso, mas de uma igreja muito piramidal. Então, ao Papa, no meio aos bispos, e embaixo tem o povão, né? E o Papa, logo no começo do seu pontificado, ele diz assim, a pirâmide tem que ser invertida. Lá na base tem que estar o Papa, sustentando os bispos que sustentam o povo, né? Então, na verdade, o que nós ganhamos? Eu acho que nós ganhamos a capacidade de fazermos o exercício da escuta que vai gerar para nós aquilo que o documento de síntese trouxe. Vai gerar para nós quais são as nossas certezas até o momento, ou seja, nós temos consensos sobre muitos assuntos, né? Vai gerar para nós quais são as discussões abertas, ou seja, o que nós não conseguimos ainda decidir, né? E vai gerar para nós também as propostas. Isso é fundamental, ou seja, aqui tem um método. Olha, nós temos um consenso até certo ponto sobre todos esses assuntos. Ok. Existem questões abertas. Se elas são abertas, elas são discutíveis. Tá? Francisco trouxe para nós, e o sínodo trouxe para nós também, essa ideia de que nós devemos discutir. Quando o Leandro agora citou algumas vezes a questão da resposta do Papa às dúvidas dos cardeais, né, dos 5 cardeais, ali naquelas respostas, em todas elas, o Papa deixa claro que há espaço para discussão. Até mesmo em questões que são, assim, quase que intocáveis, né? Quer dizer, quando se fala, por exemplo, da ordenação para mulheres, João Paulo II tinha fechado a questão. O Papa diz, os teólogos podem discutir. O Papa disse, o que o João Paulo II vale, mas nós temos que seguir. Nós podemos discutir. Nós podemos discutir. Aprofundar o assunto. Aprofundar o assunto. Quer dizer, acho que o sínodo trouxe para nós, repito, essas questões que são consenso, até aqui nós chegamos juntos. Questões abertas, estamos ainda divididos, né? E nós temos que, portanto, discutir isso. Nós podemos discutir isso. Isso é fundamental na igreja, porque traz saúde à igreja. Ou seja, sim, nós estamos em um ambiente onde as coisas podem ser discutidas. Tá? Aqui acaba aquele ambiente antigo que a gente chama de inquisitorial, ou seja,
isso pode discutir, isso não se pode discutir. Se você abre a boca sobre isso, você é perseguido. Francisco arrancou isso, né? Essa ideia de que você não pode mais discutir. E nós temos um terceiro passo, que existem propostas. Por exemplo, me recordo que logo no começo da síntese, se faz a proposta de uma revisão geral do Código Canônico. Isso é fundamental para a Igreja. Quer dizer, se as leis estão indo em uma direção e a discussão vai em outra, as leis trancam a discussão. Então, temos que repensar as leis a partir do momento atual da Igreja. Então, na verdade, o que nós trouxemos aqui? Eu acho que o sínodo traz saúde para a Igreja, porque dá à Igreja um ambiente aberto para discussão. Onde não há discussão, não há discernimento. Em última análise, eu diria assim, quem tem medo do sínodo e quem se opõe ao sínodo, tem medo e se opõe ao Espírito Santo. Isso, infelizmente, nós vemos nos leigos, nos padres e, por mais seja triste, nos bispos e nos cardeais. Mas é medo do Espírito Santo. Quando o Concílio Vaticano II foi convocado, falamos aqui de 60 anos atrás, qual era a grande esperança da Cúria Romana naquela época, o governo da Igreja de Roma? Que o concílio terminasse em 2 meses. Essa era a grande esperança. Ou seja, que os documentos fossem todos aprovados, como saíram da Cúria, né? E que acabasse assim. Ou seja, o concílio simplesmente aprovasse aquilo. O concílio depois explodiu com os documentos da Cúria Romana, né? E fez um caminho próprio. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode ser contido. Nós não temos como aprisioná-lo. Então, esse medo, na verdade, do sínodo, né, que a gente vê por aí algumas pessoas dizendo, o sínodo vai contra a tradição, vai contra o evangelho, é medo do Espírito Santo. E nós temos que ter muita clareza de afirmar isso. Quem se opõe ao sínodo está com medo do Espírito Santo. E é bom a gente olhar também, né, porque as questões são muito mais pastorais do que doutrinais. Uhum. A gente até pode tocar na questão doutrinal, mas o sínodo, ele tem esse chamado pastoral, né, de como Cristo caminha com seu povo no dia de hoje. E nós não podemos calar isso. Se nós não temos um olhar pastoral para as realidades de hoje, a gente não está no hoje. E a Igreja precisa, como Cristo andava entre as prostitutas, como Cristo andava entre os santos, entre os fariseus, Jesus andava com o seu povo. E é isso que nós somos chamados agora. E Cristo buscava o melhor andar do seu povo. Ele tinha o diálogo com a samaritana, ele conseguia tocar o coração dela na linguagem que ela entendia, ele conseguia falar com a Canineia, conseguia falar com Nataniel, ele conseguia dialogar porque estava aberto às realidades. E eu acho que a Igreja hoje, se não estiver aberta às realidades, a gente perde muito pastoralmente. Sim, e perdemos não só pastoralmente, nós perdemos aquilo que é a essência do Evangelho. Quer dizer, é isso. O Evangelho de Jesus é uma boa nova para todos. O Papa Francisco repete muito isso. Todos são chamados a serem parte da Igreja. E nós não podemos fechar o Evangelho a pequenos grupos dentro da Igreja. Senão nós viramos uma seita. Quer dizer, a boa nova é comunicada e deve ser comunicada a todos, recordando que Jesus tem ainda as suas preferências, né? O documento de síntese fala muito da opção preferencial pelos pobres e pelos excluídos. São as nossas preferências, mas a boa nova é para todos, chegando a partir desses a todos. Ávila, sendo esse momento do sínodo uma amostra bem significativa do sensus fidei que a gente vinha falando, né, do senso da fé do povo de Deus, como tu interpretaste aquele discurso duro do Papa também contra o clericalismo numa das congregações gerais do sínodo, onde ele chama o povo de povo santo e fiel de Deus? Eu volto para Cristo, que eu acho que é aquilo que o Papa tem nos feito. E quando Cristo chamava muitas vezes a atenção sobre a hipocrisia, é para mim o discurso de Cristo que se revitaliza na voz de Francisco. Nós não podemos ser hipócritas ao ponto de não realmente dizer que somos de Cristo, mas não tentamos olhar pelo olhar dele, não estamos abertos ao Espírito, porque a gente quer, hoje em dia a gente vive um tempo de muita picuinha, de muita coisinha, e a gente acaba muitas vezes entrando dentro de decisões políticas que não são cristãs. E aí a gente começa a rotular as pessoas
porque são A ou porque são B, e quando na verdade a gente é outra coisa, a gente é C, a gente é de Cristo. Então eu vejo que o Papa vem chamando a igreja a ser essa que caminha junto como irmãos. Quem que tinha privilégio entre os discípulos? Cristo, que lavava o pé deles? Quem era o grande privilegiado? Nós não tínhamos privilegiados, que não tem nada a ver com não ter autoridade e não ter ordem. São duas coisas totalmente distintas. Jesus é toda a ordem, ele é Deus e humano, coabitante no mesmo ser. Então, não temos dúvida disso. Mas, diante de como filhos de Deus, o Papa Francisco coloca madres, padres, leigos, jovens, todos juntos para dialogar. E nós tínhamos, né, conduzido por uma brasileira, os briefings, né, que trabalhou muito tempo junto à redação, a Murray, e ela conduziu de forma brilhante os briefings, e a gente tinha ali todas essas expressões. A gente tinha um cardeal de 60 anos sentado lá ao lado de um jovem de 19 anos que precisou que o Papa autorizasse ele a falhar na faculdade e no trabalho. Vocês entendem que, então, esse olhar de Francisco, embora ele saiba muito bem a autoridade que tem, ele se coloca como irmão. E isso deu para ver em vários momentos durante a gente estava lá no Sínodo, né, no momento ele se esforçava para estar no pequenos círculos. Ele não estava no lugar mais importante, ele estava no meio. Uma hora tu olhava, ele estava lá na frente, outra hora ele estava num círculo aqui do lado. Ele não foi em nenhum momento clericalista. Ele estava lá como o Papa, o homem que está à frente da igreja, mas ao mesmo tempo ele é irmão entre os irmãos. E isso contagia e precisa nos contagiar, para que a gente possa ser irmãos por irmãos, porque o clericalismo, ele não, desculpa eu dizer isso, talvez muita gente não concorde, mas ele não acontece só entre os padres. Pode acontecer entre jornalistas, pode acontecer entre os coordenadores de catequese, pode acontecer de várias formas dentro da estrutura de igreja que a gente tem e não necessariamente do clero. Então nós temos que estar abertos, e o Papa Francisco nos chama a isso. João Paulo II já nos chamava a isso, a sermos irmãos entre os irmãos. Padre Leonardo, por fim, nós estamos na igreja católica ou na igreja sinodal? Ok. Essa pergunta me recorda um vídeo que eu vi esses dias de um bispo, um pouco conhecido, mas enfim, não precisa nomear aqui o cara, onde ele fazia essa distinção entre a igreja católica e a igreja sinodal. Ele dizia a igreja sinodal é uma coisa e a igreja católica é outra. Essa oposição entre igreja católica e igreja sinodal, ela não é teológica, ela é ideológica, né? São João Crisóstomo dizia, igreja e sínodo são sinônimos. São João Crisóstomo, né? Falamos lá, século IV. Quer dizer, a natureza da igreja é que ela de fato seja sinodal, que nós caminhemos juntos, conduzidos pelo Espírito. No interno da igreja estão os ministérios. Então, o ministério de Pedro, do Papa, é um ministério, o ministério dos bispos é um ministério, dos presbíteros, dos diáconos, enfim, os ministérios laicais, né, dos leigos. Nós somos um povo, caminhamos unidos, somos enriquecidos por ministérios, mas é o Espírito Santo que conduz a todos. Então, a igreja, ela é por natureza, por essência, ela é naturalmente sinodal. Nós perdemos a dimensão da sinodalidade ao longo dos séculos. Então, quando alguém faz uma oposição entre igreja católica e igreja sinodal, faz isso porque está acostumado com uma forma histórica de igreja que não é original, que não é a igreja dos apóstolos, que não é a igreja do primeiro milênio ou dos primeiros séculos, mas é a igreja do segundo milênio. Pensemos que para explicar um pouco isso, lá no começo do segundo milênio, o Papa Gregório VII escreveu um documento chamado Dictatus Papae, e nesse documento ele dizia, o Papa tem a plenitude do poder. A plenitude do poder espiritual e também do poder secular ou temporal. Quer dizer, é a partir do segundo milênio que a sinodalidade vai deixando de existir na igreja, né? O que Francisco quer é que nós retomemos aquilo que é próprio nosso por essência, por natureza. Nós somos um povo, caminhamos unidos. E é sendo assim que nós somos verdadeiramente católicos. Eu acho que o Leandro estava lá durante o sínodo, mas o sínodo ele foi um exercício da catolicidade da igreja. Sem dúvida. Como
O Instrumentum Laboris traz isso, que veio antes da Assembleia Sinodal, ele trazia várias vezes o termo da catolicidade da Igreja. Exato. Como também o Concílio Vaticano II foi o concílio mais católico, de mais universal da Igreja. Quer dizer, ele foi um exercício da catolicidade da Igreja. O sínodo, como está agora, enriquecido pela presença não apenas de bispos, mas também de leigos, e entre os leigos não apenas homens, mas mulheres, quer dizer, é um exercício fantástico da catolicidade da Igreja. Nós somos um povo, e nós não podemos perder essa dimensão de povo de Deus que caminha na história, enriquecido por dons ministeriais, repito, mas conduzido como povo pelo Espírito Santo. Então, não existe essa oposição, e nós temos que ajudar as pessoas a entenderem que a Igreja católica, para ser católica de fato, ela tem que ser sinodal. Senão não é mais católica. E a gente pode olhar para o Concílio de Jerusalém. É o primeiro caminho sinodal que nós temos. Exato. E estão os apóstolos. Exato. Já sem a presença de Cristo junto a eles, como estava em corpo antes da crucificação e dos céus, da ressurreição. Aí nós temos ali já o primeiro caminho sinodal. Para resolver problemas. Para resolver problemas, claro. Para caminhar juntos. Claro. Todos os concílios e todos os sínodos, a Igreja teve 21 grandes concílios, né, chamados ecumênicos, e centenas de concílios menores e sínodos, regionais, enfim, Todos eles foram exercícios de política, evidentemente, porque a política é a relação entre nós, mas o que nós cremos como católicos é que o Espírito Santo age ali. Sim. Quer dizer, quando Paulo VI sentiu as tensões do Concílio Vaticano II, o que ele pediu? Que os padres conciliares tenham consenso. A partir do consenso, nós entendemos a ação do Espírito. Quer dizer, é o Espírito que gera em nós o consensus fidelium, chamado assim, né? Ou seja, o consenso dos fiéis. Que foi o que o Francisco quis seguir pedagogicamente nesse sínodo especialmente. Né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O consensus fidelium, ou seja, o consenso dos fiéis, é uma expressão da presença do Espírito Santo e da condução do Espírito Santo. Por isso que quando a gente começa, quando os bispos começaram o Concílio Vaticano II, todos os dias, eu acho que também agora no sínodo, rezava-se uma oração que é atribuída a Santo Isidoro de Sevilha, ad sumus, aqui estamos, Espírito Santo. Aqui estamos. Por quê? Porque é o Espírito que gera em nós a capacidade do consenso. E nesse sínodo, todo o encontro começava com oração, e tinha alguns encontros que era só oração. Só oração. Perfeito. Que alegria a gente poder conversar sobre o sínodo, sobre caminho juntos, sobre este novo caminho que a Igreja empreende neste tempo da história. E assim a gente vai concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, 19 de novembro, agradecendo ao Padre Leonardo, agradecendo ao Leandro Ávila por terem estado aqui conosco e partilhado sobre também as suas vivências e percepções desta caminhada da Igreja. Até o próximo domingo. Fiquem bem!